Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Vamos começar hoje mais uma aula e é um prazer estar com vocês aqui, juvenis, para que possamos juntos estudar a palavra de Deus. Vamos estudar um pouco sobre a explosão do movimento pentecostal na lição 6 desse trimestre. Aproveita para você se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito, para você dar um like, para você curtir, e compartilhar o vídeo, como também comentar a lição nesta manhã. O texto de hoje está em Atos 2,17, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e sobre os vossos filhos e vossas filhas, e eles profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. O autor usa o texto de Lucas 4, 16 a 21, quando Jesus chega à sinagoga de Nazaré, e ele abre o livro no profeta Isaías, e no texto que diz que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O objetivo da lição é a gente conhecer um pouco sobre as raízes do movimento pentecostal moderno, as características do pentecostalismo que nasce nos Estados Unidos e expor as características do pentecostalismo no Brasil. A obra do Espírito Santo na vida do crente inclui a regeneração, novo nascimento, a conversão, é obra do Espírito Santo. Mas há uma obra do Espírito Santo que, desde o início da igreja cristã, que se destacou muito, que é a obra de revestimento de poder. A matriz teológica hoje, que envolve a obra do Espírito Santo na questão do pentecostalismo ou não, ela se desenvolve naquilo que nós chamaríamos de uma teologia tradicional, que interpreta que as manifestações do Espírito Santo cessaram após o encerramento do cânon do Novo Testamento. Então, por volta do ano 100, cento e pouco, essas manifestações foram cessando até desaparecer, já que o cânon estava... O cânon, ou cânon é a relação de livros, do Novo Testamento inspirados, no caso, os 27 livros que nós conhecemos do Novo Testamento. E então, na concepção dos irmãos que defendem a linha tradicional, ou o chamado cessacionista, que diz que os dons e as manifestações espirituais cessaram, então, com o encerramento do cânon. A outra visão é a visão que nós chamamos de visão continuanista. Ela dá ênfase de que os dons continuam. Os continuacionistas explicam e creem biblicamente de que os milagres, como aconteceram no livro de Atos, ainda são evidentes. Essa linha vem brigando muito cedo na igreja, desde quando Agostinho começou a dar pouca ênfase às manifestações dos dons espirituais. No momento em que a igreja assume uma visão mais apologética e mais filosófica, parece desaparecer um pouco as manifestações do Espírito Santo. Mas isso não quer dizer
que ela não acontece mais no contexto da história. Por exemplo, entre os montanismo ou Montano, que era um presbítero da igreja lá nos anos do segundo século, ele pregava e as pessoas que seguiam eles evidenciavam e davam ênfase às manifestações do Espírito Santo, aos enchimentos. Nós temos relatos de vários pais da igreja que haviam as chamadas reuniões inspiradoras, em que os crentes se reuniam para receber o enchimento do Espírito Santo. Essa ideia de que o enchimento do Espírito Santo é uma experiência subsequente à salvação é algo muito antigo. É defendido por vários autores do nosso tempo, tanto pentecostais como também reformados. Uma das mentes mais brilhantes do nosso tempo aqui é o Martin Lloyd-Jones, que explica perfeitamente em seu livro Avivamento, como também o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, ele tem uma série de livros escritos sobre isto. Ele diz que o enchimento do Espírito Santo, ou aquilo que nós conhecemos como batismo como Espírito Santo, é uma obra subsequente à salvação. Os tradicionais confundem ou chamam de batismo como Espírito Santo o novo nascimento, ou a obra de alguém fazer parte do corpo, embora essa seja a expressão que Paulo usa em 1 Coríntios 12, de que todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, esse batismo do corpo que é a conversão. Os pentecostais, nós pentecostais, cremos diferente, até porque é muito difícil alguém provar que os dons cessaram ao longo da história, porque a evidência histórica e dos fatos revelam o contrário. Um dos grandes problemas do ensino tradicional é que ele é um ensino puramente teórico e ele não pode ser provado na prática. A grande maioria dos cristãos, principalmente hoje, tem vivenciado a experiência do enchimento do Espírito Santo. Então, isso começa lá atrás, mas isso acaba de alguma forma não cessando, mas reduzindo suas manifestações por causa da ênfase intelectual que a igreja vai dar assim que começam a luta apologética da igreja. Ou seja, a junção da filosofia grega para poder provar a validade do cristianismo diante dos ímpios no tempo do segundo, terceiro, quarto século, levou o desenvolvimento da patrística, daqueles teólogos que começaram a escrever mais na questão teológica. Então, a ênfase ao ensino e à cultura e à filosofia parece que foi apagando a ação do Espírito Santo em alguns segmentos da igreja, embora em todos os momentos da igreja sempre houve manifestação do Espírito Santo, tanto na Reforma como na história da igreja. Nós temos entre os quarks manifestações do Espírito Santo como nós conhecemos hoje. Nós temos isso com John Wesley, com George Whitefield e outros no chamado Clube dos Santos, com orações, quebrantamentos, choro e profundas manifestações do Espírito Santo, como a história registra. Nós temos isto entre aqueles pastores que oravam e buscavam a Deus no tempo de Wesley, que muito influenciou Wesley na busca do poder do Espírito Santo. E essa influência vem crescendo porque com John Wesley começou a se dar uma ênfase ao crescimento de santidade, e os metodistas que descendem de Wesley vão dar uma ênfase muito grande a isso, já que os moravianos foram os irmãos que influenciaram muito a piedade de Wesley, e os moravianos eram crentes que oravam muito, e esse tipo de adoração era normalmente feito em meio a manifestações do Espírito Santo. Então, historicamente, isso sempre aconteceu. Nós temos, por exemplo, algumas pessoas que se destacaram com essas manifestações. Uma delas foi
Charles Finney, um pastor presbiteriano calvinista e que recebe o batismo como Espírito Santo e começa a pregar com o poder do Espírito Santo. Deus o usava em milagres e na pregação do Evangelho. Ele levou centenas de milhares de pessoas ao Evangelho por meio da pregação poderosa do Evangelho de Jesus Cristo. Agora, houve um momento, principalmente nos anos de 1900, embora nós temos esses precedentes ao longo da história, mas há um momento, principalmente em 1900, em que começa um mover poderoso e alguns historiadores dizem que aí nasce o movimento pentecostal moderno. Por que que isto acontece? A própria revista ensina um pouco sobre isso. A grande verdade é que nessa época o mundo vivia uma crise moral em diversas áreas e principalmente entre os crentes. Aqueles crentes que eram chamados de ortodoxos, eram crentes que viviam uma vida muito mundana. As igrejas estavam vazias, as pessoas estavam presas, né, ao pecado, os pastores estavam envolvidos com bebedeiras, com as tabernas, com os bares, e muitos deles já não desenvolviam um trabalho fidedigno e piedoso. Então se clamava muito por um mover do Espírito e por um retorno à santidade. Um grupo de crentes começou a orar e enfatizar a busca pela santidade. E nesses tempos de oração e de busca por santidade, começa então a haver um mover do Espírito Santo. Mas vejam, nesse tempo há um problema no mundo, porque em 1860 até 1865 acontece aquilo que nós conhecemos na história como a Guerra Civil nos Estados Unidos, onde o Norte e o Sul entram em batalha. E com a ajuda de Abraham Lincoln, então nós temos aí o término dessa guerra, e então aí começa o chamado movimento de libertação de escravos. Finney, na sua época, pregou contra isto, ele se opunha a esse tipo de coisa e ele não aceitava que aqueles que eram traficantes de escravos fossem membro das igrejas. Então, essa pregação de Wesley, de Charles Finney e de muitos outros, começou a criar na igreja um sentimento de revolta ou mesmo de carência por causa do tipo de frieza social que os crentes começaram a viver. Primeiro porque começou a segregação entre brancos e negros, né? As leis começaram a criar escolas de negro, escolas de branco, né? Eles não estavam nos mesmos edifícios, haviam os bairros onde moravam negros e bairros de brancos, haviam igrejas de brancos e igrejas de negro. Então, em meio a essa crise moral, espiritual, em meio a essa frieza e essa falta de amor, os crentes começaram a orar. E nesse momento Deus enviou um batismo de fogo, ou batismo como Espírito Santo, e esse movimento de oração começa entre os crentes simples. A grande maioria desses crentes ou eram ex-escravos ou filho de escravos, como por exemplo o próprio Simon, que vai ser um pastor que vai pastorear na rua Azusa. Ele é um negro, filho de escravo, pobre, cego de um olho, e eles começam a orar, embora isso acontece simultaneamente em várias partes do mundo, mas principalmente entre os irmãos negros, que vêm das lavouras de algodão dos Estados Unidos. Então, Deus começa uma obra exatamente no meio desse povo simples, batizando-os com o Espírito Santo, enchendo-os com o poder, e aí eles começam a buscar esse avivamento. Isso começa a trazer de volta e reacender a chama, o desejo pela leitura da palavra de Deus.
Antes disso, as igrejas estavam vazias e as igrejas começaram a ter experiência como essa, como foi a Rua Azusa. Então havia culto todos os dias da semana, 3 vezes por dia. Embora fossem muito criticados e chamados, pelos nomes mais feios por aqueles que se opunham à obra do Espírito Santo, mas Deus operava grandes milagres. Então, homens simples começaram a pregar o Evangelho. Até então, entre as igrejas de tradições mais reformadas e outras igrejas históricas, somente pastores formados em seminários é que podiam pregar o Evangelho. O próprio Seymour teve que enfrentar essa discriminação. Ele fez um seminário e ele não podia entrar na aula, então ele ficava do lado de fora da sala para ouvir os ensinos e participava do lado de fora sem poder sequer opinar, porque ele era negro, então não podia estudar junto com os brancos. Então, em meio a essa crise moral e, infelizmente, vivida pela igreja, há um movimento, por assim dizer, de insurreição. Então, aonde é que nasce o pentecostalismo? Ele nasce no berço dos crentes reformados, dos crentes tradicionais da época, que viviam uma piedade muito frágil. Então, esses crentes eram considerados mundanos, as pessoas naquela época não suportavam ouvirem falar em conhecimento teológico, porque aqueles que advogavam conhecimento teológico não tinham uma piedade. Então os crentes simples começaram a orar, a ler a Bíblia e a crer no batismo como Espírito Santo. Então começou-se a oração como imposição de mãos e esse movimento começou a atrair pessoas do mundo inteiro e simultaneamente, nesse tempo, começou a haver movimentos na Suécia, na Noruega, na África, na Ásia, na Coreia do Sul, em vários outros lugares. O poder de Deus começou a se manifestar. 2 jovens suecos vieram para a América e lá foram batizados como Espírito Santo. Em uma reunião de oração, Deus disse a eles, Daniel Berg e Gunnar Vrigg, e usou o irmão Rodolfo. Esse irmão era um filho de escravo, um negro, um irmão analfabeto, e Deus o usou poderosamente de que eles iriam vir para um lugar cujo nome era Belém. E Deus disse a ele que era um país muito grande e que a obra de Deus nesse país ia crescer muito. Após a reunião de oração, esses 2 irmãos foram para a biblioteca e encontraram Belém no Brasil. Então eles conseguiram liberação da igreja local e vieram para cá, para o Brasil. E quando eles entraram no navio e que viram os brasileiros falando em português, eles ficaram muito maravilhados, porque a língua estranha com que Deus usava o irmão Rodolfo era exatamente o português. Então chegaram e Deus enviou eles exatamente para o Belém, para o Pará, porque lá naquele tempo estava o ciclo da borracha. Então lá havia gente do Brasil inteiro trabalhando naquele momento. Então as pessoas se convertiam e desciam para os seus estados e começavam a pregar o Evangelho. Então iniciava-se uma igreja. Tanto é que em 30 anos as Assembleias de Deus no Brasil cresceu e estava em todos os estados do Brasil. Quando eles chegaram aqui, grande parte das igrejas faziam cultos em inglês. Alguns cultos da Igreja Católica era feita em latim naquela época. Alguns cultos era feito em francês por causa de algumas tradições reformadas. Alguns cultos eram feitos, por exemplo, em alemão, no caso de alguns luteranos. Então, de forma que os brasileiros tinham poucas opções de estar nessas igrejas. E uma coisa que caracteriza a obra do movimento pentecostal no mundo inteiro é que ela é uma obra feita para alcançar as pessoas mais simples. Desde o seu nascedouro, o movimento pentecostal no mundo alcançou aquelas classes que sempre foram desprezadas pela igreja. Então, a grande maioria das pessoas
que começaram a ter a experiência do enchimento do Espírito Santo, começaram a pregar o Evangelho com poder. Embora não fossem irmãos cultos, embora talvez não tivesse um conhecimento teológico, mas esse movimento começou entre pessoas muito pobres. A igreja que os irmãos começaram a reunir na rua Azusa era um barracão caindo aos pedaços, meio que queimado a fogo, né, com cadeiras e bancos muito velhos. A maioria era caixote de madeira que usavam. E nesse movimento simples, Deus começou a operar uma obra de tal forma que brancos e negros começaram a reunir junto. O verdadeiro movimento que vai derrubar as barreiras entre negros e brancos, ou que vai resolver a segregação racial, acontece pelo movimento pentecostal. Alguém já disse que esse movimento pentecostal foi o movimento social mais importante do século, e ele vai derrubar as paredes dessa divisão. Para os irmãos terem um pouco de ideia, né? Grande parte dos pastores pentecostais são negros. Nessa época não havia pastores, né, negros em outras igrejas, mas o movimento pentecostal dá um equilíbrio social e vai derrubando essa barreira que existe entre brancos e negros. Então, isso surge em um momento em que a obra do Espírito Santo desfaz, exatamente como foi no início da igreja primitiva, quando o Evangelho se tornou um alvo de conversão, principalmente dos escravos. Grande parte dos crentes da igreja primitiva eram pobres, eram escravos, já que a maioria das pessoas que moravam no Império Romano eram pessoas escravas. Então, eles tiveram um acesso maior ao cristianismo. Então, sempre na história da igreja, o cristianismo atingiu as classes mais baixas por causa exatamente da necessidade. E nesse clima social, as pessoas acabam ouvindo mais o Evangelho por causa da própria necessidade. Então, por isso, esse movimento cresce, e já que os pastores eram leigos, e já que nas outras tradições os pastores precisavam estudar muito e ter aprovação de seus concílios para pregar, os pregadores leigos começaram a fazer uma obra de forma extraordinária. Isso gerou um crescimento da igreja no mundo de forma assustadora. O maior número de conversão que já se conheceu em toda a história da igreja acontece exatamente por causa do movimento pentecostal. A pregação simples do Evangelho de Jesus Cristo, munida do poder espiritual de cura divina e da expulsão de demônios, fez com que o Evangelho entrasse em lugares até então desconhecidos. Por exemplo, entrou-se no meio das favelas, entrou em muitas daquelas práticas de religiões afros, né? Foram evangelizadas por causa da pregação poderosa do Espírito Santo. Houve um crescimento assustador na obra missionária. Então, a igreja cresce muito e o Evangelho começa a ter uma participação a nível mundial por causa desse mover do Espírito Santo. Então, esse trabalho de avivamento, de operação, de enchimento do Espírito Santo, e que vai se concretizar e virar um movimento mais organizado, doutrinário, é o que nós chamamos hoje de movimento pentecostal. Por que o nome pentecostal? Por causa da festa de Pentecoste, no dia em que o Espírito Santo desce e enche aqueles crentes com o poder do Espírito Santo. Já eram crentes, já eram apóstolos de Jesus Cristo, mas ficaram em Jerusalém até que viesse o revestimento de poder. Interpretar isso de forma diferente, não como uma segunda bênção, é enfrentar uma dificuldade hermenêutica difícil de se chegar, porque essa é uma verdade que é hoje comprovada pela experiência real de mais ou quase 600 milhões
de crentes no mundo. A grande maioria dos crentes pentecostais no mundo, de crentes no mundo, são crentes pentecostais. Qual é a grande ênfase do movimento pentecostal? São pessoas simples, que normalmente experimentaram uma conversão real pelo poder do Espírito Santo e que são levadas a viver uma vida santa e que amam a palavra de Deus. Os pentecostais são profundos leitores da palavra de Deus, embora seja um povo simples, mas é um povo que ama ler a Escritura, é um povo que dá muita importância à oração, ao jejum e a uma vida de separação do mundo. Ou seja, a obra que o Espírito Santo fez no meio dos pentecostais os distinguiram como um povo munido de santidade, de pureza, de amor à palavra de Deus e de um testemunho gracioso. O grande crescimento do movimento pentecostal no Brasil, principalmente no meio da Assembleia de Deus, deu-se-á por causa do espírito evangelístico que esses crentes tinham. Eles evangelizavam orfanatos, eles evangelizavam em prisões, em presídios, eles evangelizavam em praças, e eles começaram então a pregar o evangelho com o poder do Espírito Santo. E isso foi atraindo as pessoas e gerou um crescimento assustador, de pessoas que vieram conhecer a Jesus Cristo. Embora nós temos alguns problemas, porque o crescimento exponencial de pessoas necessitou de líderes e na grande maioria esses líderes foram tomados de forma fortuita, não programada, não estudada. Era alguém normalmente que sobressaía, que falava um pouco melhor, que sabia ler e acabava ele se tornando pastores desses movimentos. Então, muitos desses movimentos não teve uma estrutura teológica adequada para poder caminhar. Então, muitos tenderam a virar mais enfaticamente nas curas, chamados por algum de curandeiros desse processo. Igrejas como a Universal, igrejas como a Mundial e outras igrejas ainda dão ênfase nesse estilo de pregação e alguns acabam dando ênfase também a doutrinas erradas ou equivocadas, como a teologia da prosperidade e outros conceitos. Mas o pentecostalismo clássico, que valoriza a Escritura, a experiência pentecostal não está acima da Bíblia. Ela é uma experiência que nasce a partir da Bíblia. Toda a experiência pentecostal está subjugada ao ensino da Escritura. O livro de Atos explica exatamente o que acontecia, a história da igreja que vai sequenciando após o encerramento do livro de Atos, que continua com a mesma experiência do enchimento do Espírito Santo para pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o movimento pentecostal se organizou, então ele tem uma teologia própria, normalmente é de origem arminiana, e a história comprova por causa dele ser uma própria insurreição ou uma oposição por causa da frieza de muitos irmãos do passado calvinista. Então, eles tiveram um tipo de repulsão a essa teologia em virtude da frieza de muitas igrejas dessa linha. Então, eles começam a criar as suas, ou a defender, ou a formular as suas confissões de fé, como é as Assembleias de Deus no Brasil. E por ser um movimento que cresceu muito, acaba sendo um movimento muito híbrido, porque existe muita mistura, por às vezes não ser um movimento ligado a uma liderança maior ou mesmo a falta de estrutura bíblica. Mas isso não nega a obra que Deus tem feito por meio dos pentecostais. Isso acontece por causa da manifestação do Espírito Santo. Veja, hoje nós temos, e visto isto, a grande maioria de nós temos a experiência do enchimento do Espírito Santo.
Ninguém coerente, ninguém sábio, ninguém bíblico, piedoso, em sã consciência, vai negar o enchimento do Espírito Santo como uma experiência subsequente à salvação. Porque essa é uma experiência que milhares ou a maioria dos cristãos do mundo inteiro experimentaram. Então, uma pessoa que vá desmentir isso, ou ela desmente porque ela nunca experimentou, ou porque ainda a mente não entende, ou a matriz teológica dela não alcança esse tipo de coisa. Mas isto é uma evidência clara, né, de que Deus tem operado por causa da experiência que os cristãos do mundo inteiro têm com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós mesmos aqui na igreja já experimentamos várias vezes, depois de um tempo de oração, sem forçar a barra, né, sem qualquer extrapolar, sem qualquer manifestação de falta de controle das emoções ou do corpo, em momentos de oração e de consagração, quantos enchimentos com o poder do Espírito Santo nós temos experimentado. Ou seja, isso não é uma invenção, não é uma coisa que nasce no final, né, dos anos de 1900, no início dos anos de 1900 e final dos anos 1800 e pouco, 1890, 1870, não é uma experiência que sempre acompanhou a igreja, mas no momento em que a igreja precisou de um poder para vencer principalmente a cultura de segregação social, Deus derramou o poder do seu Espírito Santo. E graças ao pentecostalismo é que nós temos experiências muito maravilhosas. Por exemplo, a gente teve a oportunidade de viver experiências muito extraordinárias, ligado, por exemplo, à questão social. Somente no movimento pentecostal foi possível, por exemplo, o faxineiro do hospital, durante o dia, à noite, ser o pastor do médico. Por quê? Porque no movimento pentecostal, as pessoas mais simples puderam ocupar cargos de liderança da igreja, coisa que até então não tinha acontecido em outras tradições. Não quer dizer que os pastores não devam estudar, né? Hoje o pentecostalismo luta muito com isso para manter o equilíbrio entre o conhecimento e o poder do Espírito Santo. O próprio Martin Lloyd Jones vai dizer do perigo do academicismo, de tornar a nossa vida estéril, fria, e só tornar uma mente ortodoxa, mas sem a prática da piedade e de uma vida de santidade. Então, com o mover do Espírito Santo, nós somos tomados desse poder e Deus tem feito uma obra poderosa no nosso meio. Hoje, a Assembleia de Deus é a maior igreja no Brasil, em virtude dessa obra do Espírito Santo. Deus possa nos ajudar, que nós possamos cada vez mais crescer no conhecimento, obedecendo a palavra de Deus, né, sendo eruditos, cheios do Espírito Santo, sendo crentes equilibrados, bíblicos, ortodoxos, que saibamos defender a nossa fé com verdade, com clareza, que sejamos uma igreja que pregue a Bíblia expositivamente, que se apoie nas doutrinas da reforma, uma igreja que prega o verdadeiro evangelho, mas que também crê no poder do Espírito Santo. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele diz que o evangelho não chegou a vocês simplesmente por palavras, mas também por manifestação de poder, por curas e milagres. Ou seja, a obra do Espírito Santo também acontece com a pregação do Evangelho e o poder do Espírito Santo. A principal função do poder do Espírito Santo é confirmar, ou da operação dos milagres, é confirmar a palavra pregada, como está escrito em Marcos, como também em Lucas. A grande verdade do processo do pentecostalismo é uma volta ao enchimento, e este enchimento ajudou muito os crentes. Alguns historiadores dizem que foi o movimento pentecostal no mundo que salvou o cristianismo, porque
nós temos uma teologia que vai ficar muito ortodoxa. A Reforma vem, faz um trabalho maravilhoso, mas aquele trabalho iniciado pela Reforma morre, e isso então cai naquilo que nós chamamos de um racionalismo cristão. E a partir do racionalismo cristão, nós temos aquilo que conhecemos como o ateísmo. Então, países como a Europa, que começou esse tipo de crescimento, né, onde foi o palco dos grandes avivamentos, mas que depois deu uma ênfase puramente racional. Hoje a Europa vive o pós-cristianismo exatamente por causa de um evangelho puramente racional. Então, o pentecostalismo reaviva isso e traz outra vez, né, o trabalho do mover do Espírito Santo. O Evangelho não é contra os sentimentos, né, embora as pessoas precisam conhecer, como também sentir. Quando nós conhecemos aquilo, a obra do Espírito Santo, a obra de Deus por meio da Escritura, que nós entendemos, então nós precisamos sentir. Então a contrição, o quebrantamento é uma expressão daqueles irmãos que vivem no meio pentecostal. Embora nós temos, né, infelizmente, grande desvio por irmãos que não são supervisionados, que não se submetem a nenhuma estrutura teológica decente, mas as igrejas bíblicas assembleianas, né, focada naquilo que nós chamamos de pentecostalismo clássico, prisma pela pregação bíblica expositiva, prisma pelos grandes credos da igreja, né, que são as confissões de fé da igreja. Ela não despreza o conhecimento teológico. Nós temos hoje doutores, pós-doutores, né, pessoas que conhecem as Escrituras, mas que também creem na manifestação do poder do Espírito Santo. Ninguém que em sã consciência e que tenha vivido essa experiência pode negar que essa experiência não seja uma experiência bíblica. Cada um de nós possamos buscar a Deus para que todos nós sejamos cheios do poder do Espírito Santo e também cheio da palavra de Deus. Eu queria, nesse momento, convidar você a ofertar, a contribuir com os seus dízimos e ofertas na casa do Senhor. Deus possa abençoar você. Compartilhe esse vídeo com as pessoas, se inscreva no nosso canal. Deus possa ajudar você de todas as formas. Eu queria orar por você e com você nesta hora. Senhor, eu oro e eu peço que o Senhor realize uma obra poderosa na nossa vida. Que o Senhor possa encher com o poder do seu Espírito Santo aqueles que ainda não tiveram, Senhor, um enchimento, um revestimento de poder para que possam testemunhar, para que possam pregar, para que possam servir ao Senhor, ó Deus, com mais ousadia na pregação do Evangelho. Que o enchimento do Espírito Santo promova o crescimento do reino de Deus, a pregação autêntica do puro e do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Que nós possamos ver o mover de Deus, curando as enfermidades, expulsando os demônios, ressuscitando os mortos, para que as pessoas creiam em Jesus Cristo, para que vejam o poder efetivo do Evangelho, para que possam confiar em Jesus Cristo, para que sejam salvos, para que conheçam a Jesus e recebam a vida eterna. Nós oramos assim em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e vamos buscar o enchimento do Espírito Santo. Deus abençoe.